Hello there, guys! Eu tô muito feliz que você tá aqui para mais uma aula e hoje vamos falar dos verbos know and want. Que aqui você pronuncia know, esse K do começo é mudo, completamente mudo. Então você vai falar know, know and want. Want. Primeiro verbo, o que significa? Know significa saber ou conhecer. Então, aqui, primeira frase de exemplo, temos I know my friend. Eu, know, conheço, ou, nessa frase aqui é conheço mesmo. Eu conheço meu friend, amigo. Eu conheço meu amigo. I know my friend. Segunda frase de exemplo, essa daqui é no sentido de saber. You know how to speak English. Você, know, sabe. O how é o mesmo significado de quando usa ele na pergunta. É como to speak. Speak é um verbo que significa falar. E English. You know how to speak English. Você sabe como falar inglês. E aqui temos nosso. Entenderam essa parte, né? Know é sempre saber ou conhecer. E você vai pegar sempre pelo contexto. Muito importante lembrar que é importante que vocês venham e repitam as palavras novas que eu estou falando e tentem responder as perguntas, tudo. Escrevam, anotem, porque tudo isso é prática. E sem prática não tem como aprender. Segundo verbo, want. Want, que significa querer. O verbo querer vai ser usado do jeito mais simples que tem. I want a jacket. Primeira frase. Eu quero uma jaqueta. Eu want, quero uma jaqueta. Jacket. I want a jacket. E segunda frase. We, nós, want, queremos. We want, nós queremos. Você nota que assim, que no inglês quase não tem uma variação no verbo, você não conjuga ele para cada pessoa, para cada tempo. Ele é bem mais simples do que o português, na questão de verbos. Então, we want to learn. Esse verbo do final, L-E-A-R-N, learn, significa aprender. Então, nós, want, queremos, to learn, aprender. Então, aqui vamos focar em 5 perguntinhas só com o know, certo? Então, vamos lá. Repitam comigo. Do you know someone famous? Do you know someone famous? Do you, você, know. Aqui tá no sentido de você conhecer. Someone significa alguém. Lembra quando eu falei lá antes, numa pergunta que some significa algum, um punhado, uma certa quantidade que não é muito definida? Então, aqui ele pode ter o sentido de alguém, porque tem o one. One é um. Então, é algum. Algum, quando se fala de pessoa, em português, se fala alguém. E famous é famoso. Então a pergunta é: você conhece alguém famoso? E é uma pergunta que começa com do. Então você pode responder com sim ou não. Yes, I do. No, I don't. Tranquilo? Segunda pergunta: what languages? Languages. Esse guá não é guá aberto, é guá. Languages. Languages. Do you know? What languages? What, o que ou qual. Mas aqui tá no plural, tem um Szinho. Então é quais languages, línguas. Línguas no sentido de idiomas, certo? Do you, você conhece. Quantos idiomas você conhece? Quantos idiomas você sabe, certo? Então, eu, por exemplo,
Quer dizer, essa daqui é uma frasezinha que começa com what. Então, você precisa explicar. E para eu explicar, eu vou falar que eu falo 3 idiomas. I know, eu sei. I, verbo eu. Know, o verbo eu, não, pronome eu. Know, verbo saber, conhecer. I know 3. Ou só o 3 mesmo, pode colocar. Languages, igualzinho tá aqui em cima, certo? Próxima pergunta, terceira. Do you know what spring is? Do you know, você sabe? What, o que? Spring, primavera, is, é. Você sabe o que é a primavera? Ou até mesmo aqui, no caso, você poderia estar perguntando Do you know what spring is? No sentido de se você poderia traduzir o que spring is. E você pode, porque estava na última aula, não é mesmo? Então, você pode explicar. Spring is a season. Primavera é uma estação, certo? Quarta pergunta. Since when do you know that? Essa é uma pergunta bem aberta que não vai ter uma resposta bem específica. Mas eu queria usar essa primeira palavrinha aqui, que é o since. Since significa desde. Desde. Since when? Desde quando. Desde quando. Anotem isso daqui, é muito importante saber, que ela é muito usada. Since when do you? Desde quando você know, sabe, that. That significa isso. Então, desde quando você sabe disso? Since when do you know that? Tranquilo? Desde quando você sabe disso. E a última pergunta com o know é Did you know the sky is blue? Did you know the sky is blue? Sky and blue são palavras novas, certo? Did you? Did significa passado. No caso, você... Did you know? É como se fosse um você sabia. Did you know? Você sabia? O sky. Sky significa céu. Você sabia que o céu é blue, azul? Frase bem simplesinha. Did you know the sky is blue? Você sabia que o céu é azul? E agora vamos pro want, nosso segundo verbo, e suas 5 perguntas. Tranquilo? Do you want a gift? Do you want a gift? Você quer um presente? Esse gift significa presente. E é uma pergunta que começa com do. Então você pode colocar sim, eu quero, não, eu não quero. Não. Yes, I do. No, I do not. Tranquilo? Segunda pergunta. What do you wanna do? What do you want to do? What, o que? Do you, você, want, quer, to do. Do no sentido de fazer, aqui. Então, what do you want to do? O que você quer fazer? É uma pergunta bem aberta, mas ela exige que você explique. Então, você vai falar I want to e o que você quer fazer. Então, eu want, quero to fazer alguma coisa. No caso, eu quero estudar, por exemplo. I want to study. S-T-U-D-Y. Study. I want to study. Tranquilo? Terceira pergunta. Where do you wanna go this year? Tá notando aqui que esse wanna tá um pouquinho diferente? A gente não viu isso? Esse wanna é o jeito mais cotidiano de se dizer o want to. Porque se você falar rápido, want to, vai cansando. Se você falar wanna é como se fosse só o jeito mais simplificado de se falar. Então, where, onde, do you, você, wanna.
Care, year. Care, go, year. This year. This year é esse ano. Então, onde você quer ir esse ano? No sentido de férias, provavelmente. Mas isso depende, tipo, se você estivesse conversando antes e essa frase aparecesse, ela muda de acordo com o contexto. Então, where do you wanna go this year? Where do you wanna go this year? Significa onde você quer ir esse ano. E você vai responder I wanna, W-A-N-N-A, wanna go to, T-O, to. I wanna go to, e você vai colocar um lugar. Então, I wanna go to Brasil, por exemplo. I wanna go to Brazil. Tranquilo? Quarta pergunta. What do you wanna do today? Tá notando que essa daqui é bem parecida com a segunda pergunta? Então, é quase o mesmo sentido, mas estava sendo mais específico. É o que você quer fazer hoje. What, o que, do you, você, wanna, quer, do, fazer, today. What do you wanna do today? E a sua resposta pode ser igual à da segunda. I want to, eu, wanna, aqui, quero, e o verbo que você vai usar. No caso, pode ser o mesmo study. I wanna study. Então, eu quero estudar. I wanna study. S-T-U-D-Y. Study. E a última pergunta, que você pode escutar bastante se você estiver tentando conversar com um nativo, ou com alguém que só fala inglês, ou que fala outro idioma que você, mas que o idioma que une vocês dois é o inglês, entende? Que é, do you want me to repeat? Que significa, se você quer que eu repita, que vai ser muito gentil se te perguntarem, mas talvez não notem que você está confuso e não perguntem. Mas é, do you, você, want, quer, me. Me é tipo, você quer que eu, ou me quer, mas aqui é no sentido, do you want me? Você quer que eu, to repeat é repita. Você quer que eu repita? Você quer que eu repetir? Então, se você não tiver entendido o que a pessoa falou, você pode falar yes. Você pode ser educado e falar yes, please, que é sim, por favor. Please é P-L-E-A-S-E. Please. Yes, please. Ou no, I don't. Ou até mesmo um não, obrigado. Mas isso é uma coisinha que a gente vai trabalhar no futuro. Então, essa é a aula de hoje. Espero te ver no aplicativo praticando com a gente. E também que você tenha anotado e tentado repetir comigo, tá bom? Muito obrigada. Tchau!